vamos comentar hoje sobre essa paraxá de Balaque, a paraxá que conta a história de uma tentativa de amaldiçoamento do povo de Israel. Eu gostaria que você deixasse aqui no chat, você que acompanha, a sua opinião a respeito deste momento. E o Minian também, né, se vocês puderem compor aqui para a gente tecer os melhores comentários de Anussim para Anussim. A paraxá Balaque, ela registra um momento, e um momento que se assemelha muito ao momento que nós vivemos hoje, que é uma tentativa de amaldiçoar o povo de Israel, de desconectar o povo de Israel ao seu Deus, né, ao seu Criador. Israel sempre teve uma conexão especial com o seu Deus, é o povo escolhido, é o povo que tem o acesso a específicas bênçãos maravilhosas. Mas quando Israel se desviava do caminho, ele era punido de certa maneira e era levado ao cativeiro, né? Era levado ao exílio. Bom, vendo que Israel estava tendo grandes vitórias em batalha, os moabitas, né, Balaque, o rei de Moabe, teve muito medo do povo, porque era numeroso e milagrosamente não perdera nenhum homem em suas batalhas com Sihon e Og, de modo que Moabe ficou desanimado e farto da vida por causa da ameaça que os israelitas representavam. Então, num primeiro momento, esta nação ela não temia o povo de Israel porque as terras deles não faziam parte do acordo de terras que seriam entregues ao povo de Israel, a terra de Canaã. Eles estavam fora do território, então não correriam o risco. Também compreendiam que Deus não favorecia os israelitas contra nações, assim dizem os sábios, contra nações que não estivessem dentro do território, para que Israel não se tornasse belicoso, para que Israel não gostasse da guerra, mas sim apenas guerreasse quando Deus ordenara. Então, nessa ocasião, acontece justamente o que ainda não havia acontecido. Israel peleja, luta com duas nações que não faziam parte das terras, não ocupavam as terras de Canaã. E Moabe observou aquilo. Balaque, o seu rei, observou aquilo acontecendo e temeu. Temeu o povo de Israel, né? Diz o relato dos nossos sábios. Moabe então teve muito medo do povo, porque era numeroso e milagrosamente não perdera nenhum homem em suas batalhas em Sihon. Nós temos Israel hoje lutando contra o Hamas, uma batalha feroz. Mas se você pega o número de baixas, sempre é ruim o número de baixas, nunca é positivo. Seja uma vida, sejam 10. Mas em comparação aos inimigos de Israel, as forças de Israel eliminaram mais de 16 mil homens. Mais de 16 mil homens do Hamas, ao sul. Israel não perdeu mais do que 1.000 soldados. Infelizmente, poderia ter perdido menos, mas proporcionalmente, o milagre está aí. Israel tem que lutar com todas as amarras, seguindo todas as regras, contra um inimigo que nem sequer existe. Não é um país, não responde à ONU, não responde a crimes de guerra, nenhum tribunal pode julgá-lo, porque o Hamas é simplesmente um grupo de malucos que luta contra Israel e ataca Israel deliberadamente. No dia 3 de outubro, o Hamas invadiu o território de Israel, matou mais de 1.400 cidadãos israelenses
e sequestrou mais de 200 para dentro do seu território. Israel reage, há 9 meses lutando uma guerra pontual, não pode ser uma guerra total em campo, é uma guerra em áreas habitadas, não pode simplesmente lançar um míssil, uma bomba e explodir todo mundo. Israel tem uma responsabilidade de pés amarrados. Então o milagre está aí, mesmo sendo atacado pelo Hamas ao sul, pelo Hezbollah ao norte, pela Jihad Islâmica a leste, pelos Houthis que estão a mais de 2.500 quilômetros de distância, Israel prevalece forte, sem usar toda a sua força. Porque se Israel usar toda a sua força, será uma força desproporcional. Tem a presença divina, tem as mãos divinas em todas as suas ações. Por isso que Israel tem uma responsabilidade maior quando vai à guerra. Existem as leis internacionais e existem as leis da Torá. O que é permitido e o que não é permitido por Deus. Se Israel infringe, ele não terá o apoio divino nessas guerras. Então ele é obrigado a seguir todas as leis. E aqui nós tínhamos as nações agindo de uma forma covarde, e isso acontece diariamente. Nós vemos religiosos, profetas das nações, hoje, todos os dias, nós enfrentamos estas pessoas amaldiçoando Israel. Ao passo que nós temos milhares de brasileiros que abençoam Israel, que oram pela sua paz, pela sua proteção, pela sua segurança, nós temos também outras centenas que amaldiçoam diariamente, que riem, que se rejubilam e que ficam felizes quando Israel está sendo atacado, quando um drone, quando um foguete, quando um míssil consegue fazer uma vítima. Basta uma vítima para que os inimigos de Israel se sintam à vontade. Veja, nessa ocasião aqui, não houve nenhuma vítima do lado de Israel e 2 nações foram completamente derrotadas. Porque quando há uma vítima israelense, é a energia que o inimigo precisa para continuar atacando a nação sagrada. Então, esse rei Balac, que já havia sido derrotado por Balaão, ele já conhecia as proezas do profeta Balaão, do profeta Bilam. Em uma ocasião anterior, o Balac perde uma guerra porque a outra nação tinha contratado Bilam para amaldiçoá-lo. Então ele perdeu aquela guerra e ele lembrava muito bem disso. Então ele vai e contrata Bilam para amaldiçoar Israel. Para amaldiçoar Israel. Era a única forma. Não havia como lutar. Israel era muito poderoso, Israel estava muito coeso, estava muito próximo do seu Deus. Os israelitas estavam com uma energia fantástica e nada poderia pará-los, que tinham a proteção divina. E Bilam sabe disso. E as nações sabem disso. Sabem que Israel tem a proteção divina. Veja, a estratégia de Bilam, a estratégia de Balac, é a mesma estratégia que o Irã usa hoje contra Israel. Com resultados diferentes. Por quê? Quando uma nação é forte, poderosa, belicamente, ao atacá-la você não terá êxito. Você receberá a mesma força que usar contra você. Então, Israel era visto dessa forma. Não bastaria Bilam atacar Israel, ele seria derrotado. Não seria páreo. Então ele precisava afastar o povo de Deus. E num primeiro momento ele entendeu que um profeta mágico, místico, poderoso como Bilam, ele teria êxito. Mas acabaram, aí tem todo o enredo dessa história, né? Bilam vai
amaldiçoar, Bilam se comunica com o Criador e vai para amaldiçoar Israel, e no final das contas ele acaba amaldiçoando, acaba abençoando Israel. Aquilo que seria uma maldição se transforma numa bênção e numa profecia prevendo a era messiânica. Mas, por que a maldição não deu? Porque ele foi ordenar a Deus, ele foi pedir a Deus para que amaldiçoasse o seu povo. Deus estava feliz com Israel. Ele não conseguiu despertar a ira divina. Porque os únicos capazes de despertar a ira divina naquela ocasião eram os próprios israelitas. Somente Israel tem essa capacidade quando se dirige a si. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então Israel está protegido. Quando alguém tenta amaldiçoar Israel, ele acaba amaldiçoado. E quando alguém abençoa, ele acaba abençoado. É um escudo, é uma proteção que Israel levará para sempre. Então, amaldiçoar Israel não foi possível. Não foi possível, ele não conseguiu amaldiçoar. Partiu para uma outra estratégia. Que era afastar o povo de Israel do seu Deus. Israel estava muito próximo, estava num nível muito elevado de santidade, de espiritualidade, estava conectado com Deus. Então, a violência não faria com que Israel se desconectasse. Não seria possível usar de violência contra Israel, porque uma violência ainda maior viria contra aquele que tentasse. Também amaldiçoar Israel, pedir a Deus que abomine Israel, que se ire com Israel, também não foi possível. Ora, faremos como? Vamos afastar o povo de Deus. Como? Vamos usar esta e esta estratégia. Vamos usar nossas mulheres, vamos usar os nossos deuses. Então a ira do Senhor se levantará contra Israel. E assim foi. E assim foi numa tática meticulosa, maldosa. Os israelitas foram levados a adorar outros. E aí sim, aí a ira de Deus se levantou. E só naquela ocasião, 100.000 israelitas morreram pela praga. Nenhum morreu na guerra. Nenhum morreu na guerra pelas mãos dos seus inimigos. Mas 100.000 morreram pela praga por consequência da idolatria. Aí quando eu disse que hoje o Irã faz a mesma coisa, o Irã ele está cercando Israel. Não numa guerra total. Numa guerra total ela acabaria rapidamente. Um dos lados lançaria, no caso um lado só, Israel lançaria uma bomba nuclear no Irã, se o Irã resolvesse atacá-lo com todas as suas forças, com todos os seus aliados. Mas o Irã tenta esgotar Israel internamente. Então ele fez uma aliança com o Hamas, ele fez uma aliança com o Hezbollah, e ele mesmo financia, mantém, fornece armamentos. Ele treina grupos de resistência no Iraque, na Síria, e ele cerca Israel todos os dias, atacando Israel, esgotando a paciência do povo de Israel. Já são mais de 60.000 desabrigados. 60.000 israelenses estão desalojados. Suas famílias estão em abrigos, estão em hotéis improvisados. E o mal-estar já começa a tomar conta do coração dos judeus, dos israelenses.
Afinal de contas, você não pode voltar para sua casa, você não tem segurança. Ontem caiu, ontem um drone explosivo atacou um prédio residencial de apartamentos em Tel Aviv, um centro urbano que ainda não havia sido atingido. Ora, matou uma pessoa, um homem de 50 anos, e feriu outras 10. Mas o terror que isso gera na cabeça das pessoas, a expectativa, as perspectivas já não são mais tão boas, afinal de contas, o nosso sistema de defesa está falhando. Israel hoje tem algumas disputas políticas internas que o prejudicam ao reagir mediante a guerra. Então a tática do inimigo é sempre desestabilizar o povo, desconectar o povo, fazer o povo olhar para outros deuses, olhar para outras opções, fazer o povo desanimar, fazer o povo ficar perdido, sem saber o que fazer e decidir. É uma tática que, a longo prazo, ela vai esgotar Israel de dentro para fora. Isso já está acontecendo. E isso não pode acontecer. Israel sabe que isso não pode acontecer. Muitos em Israel já não suportam mais o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, já não o suportam, mas hoje ele é o que está no governo, é o que está comandando. Alguns fazem vista grossa, outros reagem, outros tentaram convocar novas eleições no meio da guerra, outros se uniram. Fato é que Israel está lá lutando e sobrevivendo, protegido. Mas enquanto ele estiver unido e ligado ao seu Deus. Mas você pode se perguntar, praga pega? Praga pega. Né? Alguém uma vez me disse, se você pensar nisso, já pegou. Mas na realidade não. Ela pega quando você se afasta dos seus valores, quando você se afasta de Deus, quando você se afasta da Torá, aí a praga pega. Israel estava próximo. Então, o nome Balac, em hebraico, ele significa devastado ou morto. Né? Ou seja, um estado de empobrecimento espiritual. Já não há mais motivo, já não há mais força para reagir. O desânimo toma conta. E é nesse momento que você se pergunta, pode piorar? Pode. Porque você está aberto, você está suscetível às pragas dos seus inimigos. Israel, nessa ocasião, não foi amaldiçoado. A maldição se converteu em bênção. É a promessa. Aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Qualquer tentativa será em vão. E aquilo que era para ser mal se tornará bom. E aquilo que era para ser bom se tornará bom. Então, quando nos entregamos, e esse rei, ele se entregou ao desespero, já não tinha mais confiança, tentou um último recurso, usar de magia, usar de espiritualidade para prejudicar o povo de Israel. Mas o povo de Israel estava num bom momento. Mas quando Israel baixou a guarda, e veja, você não baixa a guarda mediante ao perigo. Se alguém tiver armado na sua casa, na frente da sua casa, te ameaçando, você não vai baixar a guarda. Você vai se esconder, você vai se proteger, você vai se armar também. Mas se alguém chega com flores, você vai mandá-lo entrar. Vai servir a ele um bom café. E foi assim
E eles conseguiram penetrar as defesas de Israel. Foi de uma maneira aparentemente boa. Vamos lá. Mandavam presentes, mandavam rebanhos, convidavam para uma refeição. Não foi com violência, foi com bondade, com empatia. Ofereciam as suas princesas, mas, no meio de tudo isso, tinha uma astúcia, né? Foram extremamente astutos, ardilosos, articulados. Não mostraram a espada. Não mostraram as armas estavam lá guardadas, eles nem precisariam usar armas. Se usassem, perderiam. Mas envolveram Israel numa trama, e os homens, e aí sim, atenção homens, prestem atenção. O homem, ele é pego pelo olhar. Se envolve pelo olhar. Se aquilo o satisfizer, ele vai. É uma boa cerveja, um churrasco, um ambiente bom, legal, pronto. O homem, uma boa música, mulheres bonitas. O homem está lá. Ele é suscetível. E geralmente o inimigo, ele usa desses artifícios, o seu inimigo, né? Quando ele quer realmente te destruir, ele vai usar esses artifícios que parecem, mas não são. Por isso que é difícil. Nós temos essa visão periférica, né? Ver detalhes. E aí acabamos prejudicados. Acabamos saindo fora dos nossos caminhos. E essa foi uma estratégia, uma tática utilizada pelas duas nações que se uniram para derrubar Israel, para afastar Israel de Deus, oferecendo aquilo que aparentemente aos olhos do homem, aos nossos olhos parecia bom. Mas lá no meio daquilo estava, bom, eu vou acender aqui agora, nós vamos acender aqui incensos, nós vamos acender oferendas para os nossos deuses. Você só olha, fique só olhando. Não precisa se envolver, não precisa você lançar mão nessa nossa oferenda. Você já está aqui mesmo, né? Você já veio. Então agora vamos fazer o que tem que ser feito. Já estamos por aqui. E assim foi. Então não foi com a guerra. Foi desestabilizando a proximidade que o povo de Israel tinha com o seu Deus. Foi manipulando a mente, manipulando as intenções. Ele é bem intencionado. Olha, aquelas pessoas são bem intencionadas, elas são legais. Aqueles amigos ali na rua, eles são bacanas. É uma galera legal. Mas escondido, num lugar onde você não vê, estão ali os deuses dele, que podem ser qualquer coisa. Pode ser a bebida, pode ser a droga, pode ser a prostituição, podem ser a ganância. Vamos dar o golpe em alguém. Pô, mas o cara é tão gente boa. Eu vou dar o golpe com ele. O cara é gente boa. Ele é meu amigo. Ele me paga churrasco. Ele me leva para passear. Não está fazendo por mal, não.
Vamos tirar vantagem juntos. Então, são coisas sutis. Há muita sutilidade, sutileza, quando tenta-se te afastar de Deus. Não são as coisas grandiosas. Ninguém vai chegar e colocar uma arma na tua mão e falar, mate aquele cara. Não. O que vai te afastar de Deus, o que vai te tirar desse nível espiritual que você tanto luta diariamente, que você trabalha para manter com a sua família, são as coisas pequenas, as coisas sutis, que nós nem sequer imaginamos que podem nos afastar. E aí entram as amizades, porque esse povo fez amizade com Israel. Foram construindo um laço de confiança. Porque se você não confia em alguém, a não ser que você tenha algum problema, algum desequilíbrio, mas se você não confia em alguém, você não sai fazendo com ele qualquer coisa. Não, peraí. Minha mãe, minha avó, meu avô me ensinava, não pegue nada de ninguém na rua. Nem bala, nem pirulito, nada. Se alguém te oferecer, saia correndo. Porque ele vai te colocar dentro de um carro e vai te levar embora e você nunca mais vai ver a sua família. Nós temos que ensinar isso aos nossos filhos, a não confiar em qualquer um. Por quê? É com doce, é uma bala, um chiclete, uma boa amizade. Sim, nós temos que ter empatia, mas nós temos que ter inteligência para distinguir o que é real e o que é uma alegoria para enganar, para te colocar numa situação difícil. E essas coisas, nós precisamos de uma maturidade espiritual, de uma maturidade emocional, de não sermos tão carentes a ponto de irmos com o primeiro que aparecer. Temos que ter empatia com as pessoas, nos colocarmos no lugar delas. Mas temos que fazer uma varredura minuciosa antes de nos envolvermos. Isso serve para qualquer área da sua vida. Para os negócios, para um casamento, para uma parceria. Porque o sorriso, ele não vai sustentar a situação. O sorriso é a porta de entrada. Olá! Seja bem-vindo, Moshe. Rapaz, aquela sinagoga é boa. Aquele cara é bom. Mas por que ele é bom? Aí sua mulher te pergunta, por que ele é bom? Ah, porque ele me recebe bem todas as vezes. Não seja ingênuo. Porque começa assim. Nós que trabalhamos com o neuromarketing, é assim que você conquista alguém. Ó, gostei de você. Vou te dar um presente. Rapaz, fui lá, eles me deram um presente. Então, cuidado. O perigo, o inimigo. Tem um ditado aqui no Brasil que diz: o diabo mora nos detalhes, não é? Tem esse ditado. Então, cuidado, ele é sutil. O seu verdadeiro inimigo, ele é sutil, ele não declara. Ele vai te minando, ele vai te afastando, ele vai te usando e você não percebe. E quando alguém fala, cuidado que você está sendo influenciado, cuidado que você vai para o buraco, cuidado. Aí isso irrita. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu conheço muito bem. Você não fala com ele, eu falo. Você não anda com eles, eu ando, eu os conheço. E a sua mãe fala, olha, não é bem assim. Ou a sua mulher, olha, esse cara está te enganando. Você
está sendo feito de trouxa. Aí aqui a gente fica... Por isso que as mulheres devem saber como falar com os maridos. Porque quando você critica o seu marido, ele se levanta contra você. Ele te põe como a inimiga. Olha, você é um trouxa daquele cara. Aí o cara, que trouxa, que eu sei. Ele realmente é um trouxa mesmo. Mas tem que desenhar. Tem que desenhar para o trouxa. Olha, meu bem. Você não percebeu, aí é psicologia positiva. Você não percebeu que está acontecendo isso? Faça ele contar. Faça ele. Não usem isso para o mal. Faça ele enxergar a situação. Ele vai te dizer o que está acontecendo. Você já não observou que anda acontecendo isso? Geralmente não observa. Não. Então, mas tal dia aconteceu essa cena, essa outra cena, eu vi isso acontecer. Aquele outro dia lá aconteceu mais. Não é estranho? Se faça de tonto. É estranho. Então, você tem que fazer ele, a suposta vítima, analisar. Porque não, geralmente quando a gente pega a pessoa pelo colarinho e tenta tirar ali, ela não aceita, ela quer entrar ali. Eu quero ir com as cananitas, né? Eu quero ir com eles. Eu quero fazer parte. Não, mas então há de se ter uma estratégia. Veja, ou você sai dessa com estratégia, ou você sai dessa morto. Nessa ocasião, 100.000 foram mortos. Já era tarde demais quando perceberam. Quando perceberam, a praga já tinha começado. Quando a gente percebe, a praga já nos corroeu. Já não temos mais as bases para nos segurar. Por isso que nós temos que estar abertos. Aí é a inteligência emocional de você estar aberto a determinadas críticas, de você estar aberto a determinadas opiniões, sejam elas boas ou ruins, temos que conseguir analisá-las. Poxa, o que ele me falou foi muito desagradável, ele me falou mal daquele meu irmão. Você tem que ter a maturidade de saber se é uma maldade ou se é um alerta, uma orientação. Ó, não quero dizer nada, hein? Tinha alguém que falava, ficou 2 anos falando assim. Olha, tem uma coisa acontecendo que se você souber, você cai aí nesse chão. Tá, mas o que é? Me conte. Não posso te contar. Mas vai acontecer. Era bem desse jeito, né? Há de se ter essa maturidade dos dois lados. Você tem que estar apto para ouvir algo negativo. O mundo não são só flores. Inclusive as flores são utilizadas para a conquista. São belas. Algumas têm espinho. Algumas vêm com bichinho. Um cheiro não tão agradável. Mas elas são belas num primeiro olhar. Essas coisas são boas. O inimigo vai utilizar de coisas boas. Principalmente quando se trata de questões espirituais. Porque se houver algo ruim, algo mal aos teus olhos, você vai, quero saber disso. Mas se há algo bom, algo interessante, é muito fácil nós nos envolvermos com isso. Então esse momento é muito importante nós entendermos, porque aqui as coisas estão muito nas entrelinhas. A maldição que se tornou uma bênção. Aí depois os presentes que se tornaram uma mortandade gigantesca. 100.000. 100.000 morreram. E praga pega. Porque se o inimigo tiver mais conexão com o sagrado do que você, a praga dele pega.
Só não pegou em Israel porque Israel estava conectado com Deus. Não, você não vai mexer com ele. Com ele não. Ele é meu filho amado. Ele é meu querido, meu protegido. Ele me obedece. Nós estamos vivendo um momento feliz juntos. Eu o amo e ele me ama. Nele você não vai tocar. Mas, quando há essa desconexão, você não está mais protegido. Aí você pode analisar aí, existem muitas práticas religiosas que são estranhas a nós. Há um ceticismo, você fala, não, aquilo ali não existe, aquilo ali é uma cena. Existe. Existe sim. Mais tarde, na próxima paraxá que nós vamos estudar, Moshe senta com o povo, ok? Aqui, inclusive, nessa situação desta paraxá, nós já estamos aos portões da terra prometida. E aqui nós vamos ficar durante 15 paraxote, nesse mesmo lugar, às vésperas de entrar na terra. Nós poderíamos, nesse momento, ter ali as leis sobre a terra, sobre o cuidado com a terra, sobre a herança e tudo mais, mas essas leis só vão vir depois. Porque Israel tem que enfrentar agora esta situação. Já uma nova geração. Já uma nova geração. Sendo treinada. E logo após esse acontecimento, Moshe senta com o povo e começa a ensinar o povo como reconhecer os falsos profetas. E ali você passa a entender que isso existe, que o mal existe, e que nem sempre o mal tem cara de mal. Mas a possibilidade de mexer com forças ocultas para prejudicar alguém, macumba pega. Né? Macumba pega. Depende. O quanto você está envolvido com isso. O quanto você está suscetível à má língua do seu amigo, do seu vizinho, do seu próximo, do seu parente. Poxa, só me amaldiçoam, só falam mal de mim. Bom, na inteligência emocional nós acabamos entendendo de que tudo parte de mim, do indivíduo. Se ele fala mal de você, o problema é dele, não é seu. Mas passa a ser seu se o que ele fala mexe com você. E se mexe com você é porque você está suscetível àquela energia, porque as palavras são energias. Balaão, Bilam, foi e proferiu palavras. Pela proteção divina, elas se converteram em bênçãos maravilhosas. Quão belas são as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. E eu confiarei na tua morada. E assim vai. Bênçãos atrás de bênçãos. Então as palavras, elas são utilizadas para verbalizar e para tornar aquilo vivo. Enquanto estão nos pensamentos, estão vivos apenas lá dentro, mas quando aquilo se concretiza em palavras, ele torna a viver no nosso meio. E aquela energia, ela vai ter algum poder sobre você, se você estiver preparado ou não, se você estiver pronto ou não para lidar com aquilo. Se você estiver protegido, geralmente se você está numa conexão firme com o teu Criador, com os seus propósitos, com os seus valores, isso não vai te abalar, nada vai te acontecer. Pode acontecer com a tua planta que seca. Pode acontecer com o teu carro que quebra, com a tua casa. Alguém diz, estragou, furou o teu pneu, é porque ia te acontecer alguma coisa, mas você está protegido, foi com ele. Foi um sinal, é um aviso, cuidado. Então, você pode imaginar assim, bom, minha vida está desmoronando, meu carro fundiu o motor, meu filho
reprovou na escola, minha casa, o telhado está caindo na minha cabeça, mas comigo nada está acontecendo. Tenho saúde, estou bem. Vamos reconstruir tudo de novo. Agora, porque enquanto você tiver saúde, vontade, um bom nome, você pode recomeçar quantas vezes for preciso. Agora, doente, quebrado, arrebentado, com o nome sujo. Ninguém, ao lembrar de você, as pessoas torcem o nariz. É difícil. Então, enquanto nós não formos tocados, tudo que é seu pode ser tocado. Você não é dono de nada. Tudo pode ser tocado a qualquer momento. Mas quando você é tocado, aí sim. Aí você entende o poder divino. Entende como? Entende não tendo ele te protegendo mais. Porque quando nós estamos bem, para nós é normal, não é nada demais. Eu estou bem, estou respirando, estou comendo, tenho apetite, tenho força para trabalhar. Então, enquanto isso está acontecendo, nada faz diferença para você. Você já entrou no mundo automático. É mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Vamos lá, vamos fazer o que tem que ser feito. Agora, desenvolva uma dor de dente, uma dor de barriga. Acabou teu dia. Acabou a vontade. Então são coisas simples, mas que fazem toda a diferença. Balaque, ele se desequilibrou psicologicamente e ficou com um medo terrível, né? Você perguntou por que ele mandou amaldiçoar? Porque ele estava com medo. A única solução que ele encontrou, a solução mais viável naquela hora era amaldiçoar o povo. Só Deus poderia parar aquele povo. E de fato, com Deus Israel prevalecia, sem Deus Israel caía. E quando se afastou de Deus, Israel caiu. E para você que assume, para nós encerrarmos, para você que assume 613 mandamentos como uma responsabilidade, você que assina essa ketubá de casamento com o Criador, a sua responsabilidade é maior. A sua conexão é obrigatória. Porque sem essa conexão, aí você está vivendo as maldições. Você está quebrando a sua ketubá, o seu contrato. 613 mandamentos que te trazem bênçãos e que te trazem maldições. São as cláusulas que são revistas a todo momento em que você muda o seu comportamento. Tá ruim? Pode piorar. Pode sim. Não permita que fique ruim. Tenha bom ânimo. Acredite em Deus, que Ele vai estar contigo. Essa sempre foi uma afirmação de Deus para com o seu povo. Tende bom ânimo, e eu pelejarei por vós. Tende bom ânimo, acredite em mim. Israel se recusou a entrar há pouco tempo, nesse período, Israel se recusara a entrar na terra prometida. Porque tinha medo de ser devorado pelos gigantes que lá estavam. Tende bom ânimo. Bom, a punição foi, toda aquela geração morreu, por não ter uma boa perspectiva, e outra assumiu o seu lugar. Tende bom ânimo. O bom ânimo, ele afasta de você. O bom ânimo com Deus, o bom ânimo com a sua espiritualidade, o bom ânimo com a sua família, o bom ânimo com os seus negócios. Tenha a mente aberta para ouvir o que há de novo, o que há de bom. Não fique parado no tempo, se atualize. E tenha bom ânimo. Quando você tem bom ânimo, dificilmente alguém te leva na conversa.
Alguém te leva na conversa quando você não tem boas perspectivas de nada. Você não está envolvido com nada, você não está construindo nada, não está concentrado. Então, um papo raso te leva. Um papo raso vai te levar. Agora, com boas perspectivas, com bons projetos, esteja sempre construindo alguma coisa. Positiva, obviamente. Se envolva na construção. Nós estamos aqui. Aí essa paraxá, ela também traz uma profecia da era messiânica, que é transformar o mundo num lugar melhor. Se você está envolvido nisso, você não tem tempo para se distrair com as midianitas. Balaque e Bila não conseguirão te amaldiçoar. Não conseguirão criar uma trama para te afastar de Deus. Mas esteja junto do povo. Esteja próximo do seu povo. Veja, enquanto Israel estava unido como um povo, eles não ousaram pelejar contra Israel e não teriam êxito. Duas nações poderosas perderam a guerra. Nem um homem hebreu morreu, nem um judeu morreu. Mas eles foram nos indivíduos. Os indivíduos são mais suscetíveis. E um foi levando o outro. Então, de forma individual, você é fraco. Mas de forma comunitária, você é forte. Porque você tem o seu irmão que vai te puxar e vai te trazer de volta. Não pense assim. Vamos, se levante. Produza, crie. Prospere. Esse é o objetivo de Israel ser uma comunidade. Enquanto o povo está unido, enquanto o povo está coeso, enquanto o povo está com bom ânimo, o inimigo ele não pode te ferir. Mas quando há o desânimo, quando há a desunião, quando há o ódio interno, o ódio gratuito, as distrações políticas, o ego, aí sim, aí você passa a estar suscetível a toda qualquer maldade que o mundo tem e que o mundo produz. É o que nós vemos hoje, é o que está acontecendo. Então, tenha bom ânimo, tenha perspectiva de um bom futuro e trabalhe para isso. Mais uma vez, eu repito, esteja envolvido na construção de um lugar melhor. Seja com o teu trabalho, seja com as suas atividades, seja na escola, mas esteja envolvido na construção de algo para transformar o mundo num lugar melhor. Quando você vai vender, a pergunta é: qual é a sua transformação? Se você não tiver uma transformação, ninguém vai comprar de você. O que você está produzindo? E qual transformação você está propondo para o mundo? Se você não tem isso na sua vida, se você não está transformando nada, acenda um alerta aí na sua cabeça. Porque enquanto nós estivermos produzindo e transformando, nós estaremos protegidos de todo mal. Bom, eu espero que isso possa abençoar a sua vida, que possa fazer com que você se torne um pouquinho melhor a cada dia. Você não vai mudar radicalmente de hoje para amanhã, nem de um shabat para o outro, mas com o tempo você se transforma em alguém melhor, numa nova pessoa. Mas para isso é preciso perseverança, fé, é preciso prática. A colocar em prática aquilo que você aprende, aquilo que você ouve, aquilo que você se propõe
a fazer mediante ao seu Criador. Então,